Gostaria de dar as boas-vindas a você que nos assiste, mais uma nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar falando em seus corações, possa agir na vida de cada um de vocês. Nesse momento eu gostaria de fazer uma leitura que se encontra no livro de João, capítulo 20. Estaremos lendo o do 24 ao 29. Passada hora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado que não viram e creram. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Vamos estar orando nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Queremos entregar essa escola dominical em Tuas mãos. Que Tu possa estar falando em nossos corações, ó Pai, preparando nossas vidas para ouvir aquilo que Tu tem para conosco, ó Pai. Fala, ó Pai, usa-nos, ó Pai, o nosso irmão Eduardo, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, possa falar no coração de cada um, ó Pai. Prepara nossa mente, nosso coração para receber aquilo que Tu tem para conosco, Pai. Continua derramando bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos dar a palavra ao Ministério de Louvor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero te convidar a louvar o Senhor junto conosco. Salmos e hinos número 247. Santo, 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 Deus onipotente. Nosso Deus é santo. Vamos estar louvando o Senhor nessa manhã. Santo, santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Santo, santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamento e a terra, eras e sempre e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano,
obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfe, excelso Criador. Aleluia, nosso Deus é santíssimo. Gostaria de convidar o presbítero Eduardo, que suba, estará dando estudo nessa manhã. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista Gente que Faz, aprendendo as lições com cada personagem que a gente tem estudado até aqui. E hoje a gente vai estar estudando a lição 9, Tomé, que tem por título Tomé, o melancólico que se tornou crente. O objetivo dessa lição de hoje é estudar a vida de Tomé e reconhecer que dúvida é um defeito na vida espiritual do crente e pode levá-lo ao fracasso, que existe uma felicidade especial reservada àquela fé que não requer provas. Nós já estamos na 9ª lição, estamos passando metade das lições da nossa revista, ultrapassando a metade da revista, e nós vimos em lições anteriores o agir de Deus, na vida de Zacarias e Isabel, o agir de Deus preparando aquele casal, dando um filho àquele casal que seria o precursor de Jesus Cristo, o João Batista. Nós vimos lições como em vidas de personagens como Nicodemos e a mulher samaritana, o agir de nosso Senhor Jesus Cristo, atingindo aquelas pessoas, ministrando aquelas vidas, falando que o que importa é nascer de novo, falando para a mulher samaritana sobre a água viva, a fonte de água viva, que nasceria nela, através da ação do Espírito Santo. Nós vemos então o Deus Pai agindo, o Deus Filho agindo, transformando essas vidas. Nós estudamos sobre Judas. Judas era um discípulo do Senhor, foi aquele que o traiu, e nós podemos pensar, Deus falhou. Não, irmãos, era Deus agindo, escolhendo aquele, para que o que os profetas falaram, o que foi falado em Salmos se cumprisse. Nós vimos Pilatos como uma autoridade, alguém cruel, autoritário, e Deus colocou ali, porque quando ele vai falar com Jesus, que ele tinha autoridade para fazer, libertar ou prender Jesus se vira para ele, tu não terias essa autoridade se do alto não te fosse dado. Era Deus no controle em todas as coisas, nada foge ao seu controle. Mesmo essas pessoas que a gente olha às vezes com tanta indiferença, Judas, traidor, Pilatos, um tirano cruel, sanguinário, nada foge ao controle do nosso Deus, por quê? Deus está construindo a história, Deus está fazendo história, as coisas não estão simplesmente acontecendo. É Deus fazendo acontecer, é Deus sendo soberano. E certas circunstâncias acontecem conosco ao nosso redor, não apenas para mostrar quem é Deus, mas para mostrar quem somos. Para mostrar para nós mesmos quem nós somos, irmãos. Então fica a pergunta, quem é você? Quem é você?
A lição de hoje, Tomé, né? O seu nome em aramaico é Tomás, em grego Dídimo, significa gêmeos. Não temos muitas informações, não temos informações sobre ele, sobre esse significado do seu nome, se tinha outro irmão, se referia a outra coisa, né? Mas nós sabemos que Tomé era um dos apóstolos escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que ficou marcado em nossa memória pela dúvida. Né? A gente lembra de Tomé, a gente lembra sobre a dúvida. A falta de certeza em relação ao Cristo. A incerteza sobre a veracidade de um fato, a confusão em afirmar ou negar alguma coisa. Tomé é citado apenas uma vez nos evangelhos sinóticos, uma vez em Mateus, uma vez em Marcos e uma vez em Lucas. E essas 3 vezes que ele é citado nesses evangelhos, é ele fazendo parte da relação dos apóstolos. Mas em João, temos mais detalhes sobre ele. Algumas coisas são apresentadas sobre esse apóstolo que ficou conhecido pela dúvida. Né? E o objetivo da lição aí é mostrar que a dúvida é um defeito na vida espiritual do crente. Né? Biblicamente falando, nós temos um padrão de viver. Né? Hebreus 10, 38 vai falar que o meu justo viverá pela fé. O padrão bíblico é viver pela fé. E essa fé aqui não é simplesmente um sentimento, eu sinto isso. Né? A fé aqui é um conjunto de princípios, de regras de vida que nós temos na palavra de Deus. Né? O cristão, o crente tem que viver de acordo com esse manual de vida e prática que nós temos em nossa mão. Né? E qual espero que esteja na sua mão aí em casa. Isso que deve ditar a nossa vida, nossas escolhas, nossas atitudes, nossa vida em família, nossa vida na igreja, nossa vida fora da igreja, porque o justo viverá pela fé, por esse conjunto de regra e prática, e não simplesmente por um sentimento, porque sentimentos mudam. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor não. Em João, nós temos 3 textos se referindo a Tomé, o qual é apresentado na lição. Né? Naquela passagem da ressurreição de Lázaro, Jesus sai de Jerusalém, né? E quando ele tem a notícia, ele decide voltar para Betânia, que era uma cidade próxima a Jerusalém, e lá ele tinha sofrido ameaças, podia ter sido apedrejado, e ali em João 11, 5, nós temos uma declaração de Tomé: não, vamos com ele para lá, vamos com ele para lá para morrermos com ele. Né? Ou que alguns colocam que Tomé era um tanto pessimista e um pessimista corajoso, que tinha uma certa coragem. Ele chama os outros discípulos, vamos com ele. Pessimismo, vamos morrer. A coragem, vamos estar com ele. E a outra declaração é João 14, 5. Né? Jesus ali falando com seus discípulos, né, explicando, estimulando, e Tomé não se omite, ele faz uma pergunta: não sabemos para onde o Senhor vai. E temos ali uma declaração linda de Jesus que todos crentes certamente já ouviram. Jesus, quando Tomé indaga, não sabe para onde vai, como ir, qual o caminho, Jesus já fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma revelação linda de Jesus, não deixando dúvidas, ele é o caminho, artigo definido. Ou seja, ele é o único caminho. Ele é a vida, artigo definido, a vida. A que vale a pena, a única, a real, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade,
Hoje ouvimos muitas verdades, se dizem que há muitas verdades, não existe o absoluto, tudo é questionável. Cuidado, irmãos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se declara, se identifica como a verdade. E muitas vezes há muitas filosofias, vãs sutilezas que tentam minar essa realidade da nossa vida. Tomé foi tomado pela dúvida. Se não alimentarmos nossa fé, temos um grande risco de seguirmos por esse caminho. Então, cuidado. E dentro disso eu queria ler com os irmãos o João 20. João, Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 29. É um texto maior do que está mencionado na lição, mas eu queria pegar esse momento antes de Tomé aparecer no texto, para a gente entender melhor. E antes de ler, eu queria estar orando com os irmãos, antes da leitura da palavra. Então feche seus olhos em casa, nos acompanhe nessa oração, se coloque na presença de Deus, para que Ele venha nos ensinar algo através desse homem, através do texto bíblico, tá? Para que a gente possa colocar isso em prática em nossas vidas. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudar Tua Palavra, para ler a Tua Palavra que é viva e eficaz, e assim rogamos a Ti, ó Deus, que ela venha sobre nós, que Teu Santo Espírito use ela como espada para dividir o indivisível, para promover mudança, para promover reflexão, meditação sobre o que temos feito, o que temos vivido, Deus. Esse é o nosso clamor a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Então, João 20, do 19 ao 29, diz assim, o primeiro bloco aí diz, Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Antes de começarmos com Tomé, é bom citarmos que
a partir do texto lido aqui, 19, Jesus já havia sido crucificado, tá? E ressuscitado. Especificamente o versículo 19, este foi o dia que Jesus ressuscitou. E aqui nós passamos a ter o relato da aparição do Senhor Jesus. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana e ele apareceu no primeiro dia da semana. E o versículo 19 vai falar que os discípulos estavam reunidos e com medo. As autoridades judaicas deram uma demonstração do que eram capazes. Eles prenderam Jesus Cristo. Eles levaram as autoridades romanas com o intuito que ele fosse morto, e ele foi morto. Humanamente falando, nós vemos aqui o plano do mal dando certo. Os discípulos estão trancados em casa, quem não teria medo? Matar o mestre. Era como se a esperança tivesse sido arrancada dos seus corações. Aqueles por quem eles viviam haviam morrido. Se os judeus foram capazes de fazer isso com Jesus Cristo, o mestre dele, o que seria capaz de fazer com eles? Eles estão dentro de casa trancados, portas fechadas, com medo. E o versículo 19 vai dizer: veio Jesus. Jesus entra numa casa trancada, está entre as pessoas, os seus discípulos amedrontados. Jesus foi ao encontro deles, Jesus estava com eles. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está contigo. E não é pela sua coragem, não é pela minha coragem. Ele está conosco para nos encorajar. Ele está conosco, com cada discípulo seu, todos os dias até a consumação do século, era a sua promessa. E isso tem que encorajar nossos corações, tem que encorajar nossas vidas, e ele declara aqui: paz seja convosco, no final do versículo 19. E esse paz seja convosco tem o sentido que Deus faça com que tudo lhes vá bem. Mas está tudo errado. Podemos supor, está tudo errado. Jesus foi morto. Pilatos foi constituído autoridade, foi dada autoridade por ele, vinda dos céus. Foi o que Jesus disse para Pilatos. Então, olhando pelo lado divino, as coisas estavam dentro dos conformes. Que Deus faça com que tudo lhes vá bem. Jesus é o bem, irmãos. É o bem maior que nós podemos ter aqui nessa terra, e esse Jesus estava com eles, se revela a eles. As autoridades judaicas ou romanas poderiam achar que tinham acabado com ele, mas só cumpriram os desígnios de Deus, de uma forma que não entendiam, de uma forma que não podiam compreender. Os propósitos de Deus estavam prevalecendo. Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará. Deus é soberano, confie nele, creia nele. A esperança volta àqueles corações. Jesus é a esperança, irmãos. Numa época de conflitos, de incerteza, de desalento, muitas vezes de falta de direção ou de rumo, Jesus Cristo é a nossa esperança. Versículo 20, os discípulos se alegram, antes amedrontado, entristecido. A presença do Senhor
A presença do Senhor estava ali, Jesus estava ali, o Senhor transformado, um corpo transformado, em carne e osso, estava ali, e isso avivou de novo a chama naqueles corações. O Senhor é capaz disso. Irmão, não sei onde você tem procurado sua alegria, não sei aonde você tem depositado a sua confiança, mas cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado com aonde você tem depositado. Cuidado onde você tem buscado. O nosso Senhor Jesus Cristo é o bastante. Não temos que impressionar Ele para Ele vir até nós. Não temos que ser autossuficientes, corajosos, destemidos por nós mesmos, para Ele ficar do nosso lado. Mas a presença de Deus é encorajadora. Saber que Ele está conosco é transformador. E, para um melhor entendimento, eu gostaria de ler a passagem paralela a esse texto, que é Lucas 24, com os irmãos. E gostaria de ler sem tecer muitos comentários, por causa do nosso tempo. Lucas 4, a partir do 36, vai dizer a mesma coisa, vai demonstrar com outra visão o mesmo fato de João 20, 19 a 23. Vai falar assim, Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. O final é falando sobre o Espírito Santo. E a gente vê aqui uma demonstração que os discípulos não entendiam muito o que estava acontecendo. E Jesus se revela a ele em carne e osso, transformado, ressuscitado. E isso confortou aqueles discípulos, embora a gente tenha que ter dois cuidados aqui, irmãos. Duas observações. Versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Não é a alegria que vai te levar aos pés de Cristo, simplesmente a alegria que vai te levar aos pés do Senhor Jesus Cristo, não, irmãos. De uma certa forma, a alegria do fato cegou quanto à visão de Deus, né?
De uma certa forma, a alegria embaçou os olhos deles, não conseguiam enxergar ainda. E no versículo 45 vai falar: então lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura, entenderem a palavra, tudo aquilo que Deus havia ensinado. Os discípulos são vistos, de uma certa forma, tardio no entender, que não criam ainda no sentido real de quem Jesus era, o que ele estava para fazer. E embora esse evento tenha impactado a vida deles, eles se alegraram pelo fato do Cristo, de Jesus Cristo estar ali. Eles não compreendiam, a alegria ainda não fazia com que eles acreditassem, compreendessem a real missão. Mas aí, irmãos, a gente vê no versículo 5 a ação de Deus. A ação de Deus se dá através de alegria ou tristeza, de circunstâncias boas ou circunstâncias más. A gente vê Deus abrindo o entendimento para compreender as Escrituras, não é para compreender o que está acontecendo com você, é para compreender as Escrituras. Porque ela é a regra de fé e prática nossa. Nelas estão os princípios e as regras para a nossa vida. Por ela, o justo viverá. Porque o justo viverá pela fé. Diante disso, irmãos, nós vemos no versículo 24 que Tomé não presenciou isso. Tomé não estava com os discípulos para enxergar isso, para ter o seu entendimento. Não sabemos o motivo porque Tomé não estava ali. Mas nós podemos tirar uma lição, irmãos, que temos a necessidade de nos vermos como corpo de Cristo. Não é apenas estar em eventos, em cultos, assistindo escola dominical, é um senso, é um sentimento de sentir que você faz parte do corpo. E você, quando faz parte do corpo, você é atingido pelas alegrias ou pelas tristezas que atingem o corpo de Cristo. Os judeus, os discípulos estavam reunidos, trancados numa casa com medo, mas eram os discípulos de Cristo Jesus. Tomé, não sabemos, repito aqui, não sabemos o motivo porque ele não estava ali. Mas muitas vezes você sabe o motivo porque você não vem aos cultos, não assiste às reuniões, terças e quinta, não participa da escola dominical. Você não faz, muitas vezes você tem omitido dessa responsabilidade sua, porque você não se vê como parte do corpo. E se você não se vê parte do corpo, você não participa das alegrias, muito menos das tristezas, do sofrimento. Observe os discípulos, eles estavam trancados numa casa, compartilhavam o mesmo sentimento, estavam com medo. As autoridades fizeram isso com um mestre. O que elas poderiam fazer conosco? Provavelmente passava na cabeça dele. Compartilhavam os mesmos temores, compartilhavam a mesma dúvida do que iria acontecer. Depois tiveram a mesma alegria em ver o Senhor Jesus. E isso deve servir como um questionamento para nós. Você tem compartilhado o mesmo sentimento em termos de igreja? Você tem vivido a vida de igreja? Porque isso exige de mim, exige de você. Isso exigiu dos discípulos. Isso exige de todos que fazem parte do corpo de Cristo. E quando esse relato, no versículo 25, chega ao ouvido de Tomé, nós vimos o Senhor. Nós vemos aqui as exigências de Tomé, versículo 25. Ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei.
Tomé faz exigências. Fala isso para os discípulos, mas indiretamente ele está falando isso para Deus. Ele tem umas exigências. Eu preciso ver, eu preciso tocar para crer. Cuidado com essa questão de exigir de Deus, irmãos. Cuidado essa questão de impor regras, exigências de Deus para que você possa crer. Não estamos em condições, não estamos, não temos, não teremos condições de exigir nada de Deus. Repito, nada de Deus, de exigir nada de Deus. Não seja soberbo em seu coração, não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Temos que ter mais humildade. Temos que lembrar, somos pecadores, Deus é santo. É Ele que pode exigir de nós. É Ele que pode exigir de nós. E está aqui Tomé querendo exigir coisas para ele poder crer. Mas se a gente observar o que Tomé exigiu aqui, ele exigiu ver, ele exigiu tocar. Tomé queria o que os outros discípulos tiveram. Os outros discípulos, eles viram e eles tocaram no Senhor. E foi iniciativa de Jesus. Essa oportunidade foi dada por Jesus. No versículo 20 fala que Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. Mas aqui nós temos posturas diferentes. Se no versículo 20, diante daqueles discípulos amedrontados, trancados numa casa, o Senhor está ali com eles, se revela a ele, foi Jesus quem mostrou as mãos e o lado. Nosso Senhor é misericordioso ou não é? Encorajador ou não é? Proveu o meio necessário para a fé, para o fortalecimento da fé daqueles irmãos. Fé é um dom de Deus, Efésios 2:8. Tomé queria a mesma coisa, mas com uma postura diferente. Não temos o direito, a possibilidade de colocar Deus contra a parede, irmãos. Não temos condições de exigir nada de Deus, a não ser numa posição de humildade, recorrendo à palavra de Deus, às promessas que estão em sua palavra, para vivermos por ela. A verdade pura e simples é que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Lamentações 3, 22-23. E nós cansamos de ouvir aqui o pastor falando, misericórdia é o sentimento de Deus diante da nossa miséria, ou seja, a nossa realidade é de miséria, a nossa realidade é de pecado, e é de pecado porque nós somos pecadores, herdamos isso de Adão e Eva. Essa é a nossa realidade, como seres miseráveis podemos exigir algo de Deus. Como podemos confrontar Deus, achando que Deus, julgando que Deus precisa de nós? Cuidado com esse pensamento, cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. Não pense de vós mesmo além do que convém. Porque ela, se você seguir nesse caminho, ela precede uma grande ruína. Se humilhe na presença de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte.
Um coração contrito, o Senhor não desprezará. Mas muitas vezes nosso coração tem sido soberbo. Deus tem que fazer isso por mim. Cuidado, irmãos. Cuidados com o pensamento que tem atingido a sua mente, o seu coração. Cuidado onde você tem depositado ou buscado sua alegria, depositado sua confiança. Cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com quem vocês têm se reunido. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado. Versículo 26 vai falar que passaram-se 8 dias. 8 dias. E os discípulos estão reunidos de novo. Versículo 26. O mesmo evento, irmãos. Os discípulos estão reunidos em uma casa de portas trancadas. É o mesmo evento do versículo 19. E Tomé agora está lá com eles. Né? O autor, João, fez questão de registrar isso aqui. E Tomé com eles. Porta trancada, Jesus vai até eles. Põe-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Tomé olha aquilo. O texto não fala, mas eu devo dizer, não, mas suponho, né, que ele deve ter ficado muito impactado. Porque no versículo 27 vai dizer: e logo disse a Tomé, Jesus estava ali entre os discípulos, e logo, ou seja, dá uma questão de tempo, algo imediato, Jesus se volta para Tomé e fala com ele, aquele que exigiu. Jesus se põe ali e fala para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Observe Jesus que tomou a iniciativa. Se dirigiu a Tomé. É sempre Deus, Jesus, Espírito Santo, Deus Trino que toma a iniciativa. Guardadas as devidas proporções, irmãos, eu lembro aqui de Satanás na presença do Senhor, lá no livro de Jó. Né? O que é um mistério, né? Satanás vai à presença de Deus ali. E o capítulo 1, capítulo 2, são 2 eventos, mas é sempre Deus que toma a iniciativa. É Deus que fala a Satanás, se dirige a Satanás. Foi Deus que citou Jó. Foi Deus que colocou Jó na fogueira. Foi Deus que conduziu aquela conversa. Sempre é Deus. Foi Jesus que se volta para Tomé, com dúvidas, incrédulo quanto ao ocorrido. Foi Jesus que foi ao encontro dele, para resgatar, para restaurar. E as palavras que Jesus se dirige a Tomé são as mesmas palavras que servem para nós hoje. Não sejas incrédulo, mas crente. Não crente de eventos, mas crente no sentido de ser membro do corpo de Cristo Jesus, de participar dos sofrimentos, de viver as alegrias. Porque a realidade é que nós podemos ter várias circunstâncias ou questões que vêm tentar semear a dúvida, a incredulidade no nosso coração, mas nós temos que ter a certeza que Cristo está conosco, que Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é o caminho. Ele sobressai a todas as circunstâncias que estão ocorrendo. Irmãos, o mundo está no maligno. Não há esperança.
é caos. E isso vem sobre nossa cabeça, sobre os nossos corações, como algo aterrorizante. Talvez estejamos trancados em casa. Com medo. Talvez trancamos o nosso coração. Saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está contigo. Você que é discípulo do Senhor, você que é membro do corpo de Cristo, Jesus está contigo. Querendo mostrar as suas verdades, talvez não possamos ver a sua mão, o seu lado, furado, transpassado, mas Ele fala através da sua palavra aos nossos corações. Assim como lá no texto de Lucas fala que Deus abriu o entendimento para compreender a Escritura, nós temos que nos colocar na presença de Deus para acontecer o mesmo conosco. Compreendermos, irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Você que teve o encontro com Cristo Jesus, verdadeiramente, você é salvo, está salvo, você não será salvo, você está salvo. O que poderá fazer o homem contra nós? Nada. Ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso pastor. Isso é segurança. Isso mudou Tomé. E ele declara isso no versículo 28, Senhor meu e Deus meu, Senhor, autoridade. Ele vê Jesus como autoridade. Ele vê o Senhor Jesus como Deus, a divindade. Ele junta as duas coisas, o divino e a autoridade. Muitas vezes nós só queremos o divino, mas não aceitamos a autoridade dele em nossa vida. Para onde acha que nós iremos caminhar assim? Aonde você acha que irá chegar assim? Tomé mudou, se pôs sobre a autoridade do Senhor, viu o Senhor Jesus como Deus. E você? Há quanto tempo você tem ouvido? Há quanto tempo você tem vindo? Há quanto tempo você tem assistido? Como você vê Jesus? Como autoridade sobre sua vida? A sua palavra é autoridade na sua vida? Ele é Deus na sua vida? E ele vai falar, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é ser aprovado, estar aprovado, ser feliz. E isso é fruto do crer em Deus, da fé em Deus. Seja crente, irmãos, confie em Deus. Não seja guiado simplesmente pelo que você vê, ou quer ver, ou julga que precisa ver. Confie no Senhor pelo que Ele é. Somos advertidos, irmãos, na palavra de Deus, a guardar no coração não as circunstâncias que estão ocorrendo ao nosso redor. Somos advertidos a guardar em nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. Não é o que você vê, simplesmente. Não é o que você sente, simplesmente. Você sente no coração. Não é isso, simplesmente. Ah, mas eu estou sentindo no coração. A Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Não se guie por ele.
A Bíblia sempre nos adverte a seguirmos a palavra de Deus. O Salmo 119:11 vai falar da necessidade de termos a palavra no coração para não pecarmos contra Ele. Então não venha com esse papo, mas eu estou sentindo isso. Não se baseie simplesmente nisso. Não entregue a sua vida a esse sentimento de um coração corrupto. No Salmo 19, onde há a exaltação da palavra, dos preceitos da lei de Deus, vai falar no versículo 50, Salmo 119, 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você, irmãos, pode guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar. Você pode ter essa palavra dentro de você para te vivificar no momento de angústia, como diz no versículo 50. No momento de angústia eu posso recorrer à palavra e ela me vivificará. Você vai poder olhar como no versículo 71 do Salmo 119. Versículo 71, onde ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você já começa a olhar as circunstâncias ao seu redor de forma diferente. As circunstâncias ao seu redor não são para te afastar de Deus, mas para te aproximar, porque você aprenderá os decretos de Deus. No versículo 133 do capítulo 119, vai dizer: firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade alguma. O autor está vendo que ele roga, ele está vendo que ele precisa ser firmado na palavra, para que ele não venha a ser dominado pela iniquidade. Iniquidade, falta de retidão, de pecado. Existe só dois lados, irmãos. Ou estamos do lado de Deus, baseado na sua palavra, se agarrando com mais firmeza as verdades ouvidas, ou nós estamos do outro lado do pecado, da iniquidade. Porque nós não nos firmamos na palavra, né? E como uma folha seca, impelida, impulsionada pelo vento, ou como uma onda expelida pelo vento, nós somos levados. Mas a palavra pode servir como âncora em nossos corações, como guia em nossa mente, nos tornando fortes, nós tão fracos, tornando nós santos, nós tão pecadores. Tomé foi impactado pela realidade da palavra de Deus, pela revelação de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. A dúvida cessou. A dúvida cessou. Não há relatos na Bíblia, mas o próprio autor da lição e outros colocam pela tradição que Tomé saiu a pregar. Foi para a Índia, lá ele morreu, pregou em outros lugares. Como que um homem cheio de dúvida poderia fazer isso? Não poderia. Mas um homem cheio de fé, confiante do Senhor, pôde fazer isso. E essa é a nossa realidade. Temos que viver por fé, porque o justo viverá pela fé. E eu queria ler para os irmãos também Apocalipse 3:20 para terminar a nossa lição. É a carta à igreja de Laodiceia, né? O 19 fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo a porta, irmãos. Ele está batendo a porta. E essa batida à porta pode ser por problemas financeiros. Essa batida à porta pode ser por problemas de saúde. Esses batida à porta pode ser por problemas familiares ou tantas outras coisas. É a forma dele bater a porta. São os sinais da sua atuação. Ele está atuando, irmãos. Porque ele repreende e disciplina a quantos ama. Mas o abrir a porta está condicionado a ouvir a sua voz. Só abrimos a porta para quem conhecemos. Quanto mais a porta do nosso coração, só abriremos para quem confiarmos. Né? O próprio Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque conhece. Que você possa ter ouvido a voz do Senhor hoje. Né? Que você possa ceiar com Ele, abrir a porta, para Ele entrar, para ter a alegria da presença dEle. O medo não mudou nada. A confiança, a fé pode mudar tudo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus possa falar aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao nosso irmão presbítero Eduardo, que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão. Nesse momento a gente vai dar oportunidade ao Ministério de Louvor. Dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça a Ele, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu,
mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, ao olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, Senhor, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração, diga mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós temos uns irmãos que estão fazendo aniversário, fizeram aniversário essa semana. Eu vou falar alguns nomes deles aqui. Nosso irmão Marcelo de Oliveira, Paulo César Xavier, Fábio Júnior da Silva, Augusta Alves, Ivone Leite, Maria Helena Cardoso, Wallace Mendonça, Eduardo Palácio, Júlio Camargo Figueiredo, Júlio César Figueiredo, Oldemar Guimarães, Maria Bernardo e Daiane Almeida, da congregação de Quissamã, pastor Sérgio Henrique e o pastor Luciano Carvalho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um deles, possa derramar bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos. Eu convido o nosso irmão Eduardo para estar fazendo a oração final, agradecendo pela nossa escola dominical, pela vida do nosso aniversariante. Logo após estaremos recitando o nosso modo. Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, por todos os teus benefícios para conosco, pelas misericórdias que se renovam sobre nossas vidas, ó Deus. Aqui, ó Deus, esse momento que passamos nessa escola dominical estudando tua palavra. Ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor se faz presente entre nós. E aqui, ó Deus, clamamos, queremos louvar o teu nome pelas essas vidas que foram citadas aqui, que completaram mais um ano de vida no decorrer dessa semana. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, que as suas bênçãos, ó Deus, seja derramada sobre ele, que Teu Santo Espírito, Deus, possa
firmar a fé de cada um deles, possa trabalhar em seus corações, em suas famílias, ó Deus, que eles possam ver o teu mover, ó Deus, neles e através deles, ó Deus. Ó Deus, concede essa bênção a cada um, ó Deus, despede agora a tua igreja na paz do Senhor, que esse dia possa ser abençoado, que possamos, ó Deus, viver para refletir sobre o Senhor, sobre sua palavra, que ela venha estar em nosso coração, Deus, para não pecarmos contra Ti e assim, ó Deus, viver uma vida digna do Senhor. Ouve, ó Deus, essa oração, aceite o nosso louvor pelos aniversariantes e, ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, não baseado no que temos, no que somos ou podemos fazer, mas naquilo que Cristo Jesus é em nós, faz em nós. Ó Deus, por isso aceita essa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós queremos agradecer a você que está em casa, que Deus possa abençoar a sua vida, seu coração. Deixe essa palavra falar no seu coração, agir, medite nessa palavra, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Queremos agradecer também a nossa equipe de transmissão, que Deus possa abençoar a vida de cada um. O nosso motto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Amém.